Bom, ainda em como se produz o conhecimento histórico, a gente vai ter alguns aspectos que vão influenciar na produção desse conhecimento, né? Que são o próprio indivíduo, né? O próprio historiador, o espaço no qual ele está inserido e o tempo no qual ele está inserido, né? Então, essa frase aqui, gente, que eu coloquei para vocês, que está no material de vocês, diz o seguinte: os homens parecem mais com o tempo, com o seu tempo, que com os seus pais. É um provérbio árabe, está presente num livro chamado Apologia da História, de um autor muito importante para a gente, chamado Mark Bloch. O que essa frase quer dizer, gente? Quer dizer que, embora a gente seja impactado pela nossa criação, o tempo é o grande fator que nos dá formas de agir e pensar específicas. É o grande influenciador das nossas indagações, dos nossos questionamentos, né? E isso vai estar presente na pesquisa dos historiadores, né? Então, em cada período, em cada contexto, vão haver questões demandadas pela sociedade, demandadas pelo tempo, que vão impactar nos objetos de pesquisa dos historiadores, né? Então, a história, vamos ler lá. Então, a gente olha para o passado a partir das questões que são postas pelo tempo presente. Portanto, o conhecimento do passado é continuamente reescrito. Os objetos de pesquisa da história, eles vão mudando, né? Então, hoje eu olho para o passado a partir de questões que são postas pelo meu presente. No futuro, eu posso olhar para o mesmo fato histórico, só que as perguntas que eu vou fazer vão ser diferentes porque o meu contexto e o meu tempo é outro, entendem? Isso não torna a minha pesquisa hoje menos inverossímil do que a mais para frente, quem desenvolver mais para frente, né? Mas a gente vai obtendo novos dados e a gente vai tendo outros olhares sobre o mesmo acontecimento. Beleza, gente? Agora, como é que surge a história? A história ela surge como disciplina no século XIX. E no século XIX, a história ela era baseada nos grandes acontecimentos políticos, ela enfocava os grandes heróis nacionais, e ela nada mais era do que uma compilação dos fatos e acontecimentos do passado, né? Hoje a gente não tem mais essa história única. Quem puder, assista ao vídeo da Chimamanda Adichie que eu deixei na folhinha de vocês também o link, tá? Mas a história hoje ela é comprometida com as diferentes vozes do passado, né? Então, nesse nosso contexto, a gente tem novas demandas. Então, outros atores históricos vão ganhar espaço nas narrativas históricas. As mulheres, as crianças, a população africana e afrodescendente, as pessoas dos grupos populares, certo? Lembra do Samba da Mangueira, né? Hoje é a vez de ouvir as Marias, Maís, Marielles, Malês, né? Pessoas que antes estavam silenciadas na narrativa histórica e hoje é preciso que elas ganhem voz, entendem? Um conceito muito importante para os historiadores é o conceito de tempo. A gente já falou um pouco nos outros slides o quanto o tempo vai impactar nas pesquisas históricas. Mas existem duas concepções de tempo que a gente tem que ter em mente, né? O tempo cronológico e o tempo histórico. O tempo cronológico nada mais é do que aquele tempo marcado de maneira matemática, né? É o tempo das nossas ações, do dia a dia, que vai regular as nossas atividades, né? O tempo marcado pelos minutos, pelas horas, dias, meses e anos, né? Que é um tempo socialmente construído. Vocês imaginem, o nosso calendário é o calendário gregoriano, né? De 365 dias, 12 meses. Mas nem todas as sociedades elas vivenciam o tempo dessa maneira, né? Tem sociedade, por exemplo, na China, e esse exemplo que eu coloquei aí mostra isso. O calendário é lunisolar. Cada ano possui 12 lunações, acarretando em um total de 354 dias. Tem sociedades que se
que se organizam no tempo a partir do tempo de colheita, no tempo de plantio. Algumas sociedades ainda fazem isso e do passado também fizeram, né? Então, as concepções de tempo cronológico são construídas socialmente, né? Então, variam de sociedade para sociedade, mas é aquela que serve para a gente marcar as nossas ações do dia a dia. Vai ser diferente do tempo histórico, né? A divisão do tempo não é baseado numa matemática como é a do tempo cronológico, né? Essa concepção de tempo histórico se constitui, vamos ler lá, o tempo histórico se constitui através da análise de mudanças na sociedade que promovem mudanças na sua organização, que vão desde o desenvolvimento das relações políticas, no comportamento, nas práticas econômicas e em outras ações e gestos que marcam a história de um povo. Vejam bem, gente. Os historiadores trabalham com diferentes concepções de tempo. Então, o tempo de curta duração. O que significa um tempo de curta duração? É o tempo dos eventos políticos, né? Então, o tempo dos fatos históricos, a proclamação da República, né? A assinatura da Lei Áurea. É um tempo de curta duração, ele tem uma duração pequena no tempo. Concordam? Agora, o tempo de média duração é um determinado período ou conjuntura histórica, como uma guerra, um governo, uma transformação tecnológica. Então, é um tempo um pouco maior do tempo dos acontecimentos, né? Ele dura mais, ele se modifica um pouco mais devagar do que um tempo dos acontecimentos. Concordam? E a gente tem o tempo de longa duração, a história do tempo longo, que são as realidades que mudam lentamente, como a organização familiar, as crenças religiosas, os costumes. Então, esse tipo se a gente for pensar nos costumes da sociedade contemporânea, a gente tem que analisar numa longa duração. Por quê? Porque a mentalidade, né, as nossas formas de pensar o mundo, as nossas estruturas sociais, elas demoram mais tempo para se modificarem. Então, elas têm um tempo maior, compreendem? Então, os historiadores eles vão trabalhar com essas diferentes concepções de tempo. Beleza, gente? Gente, um elemento que eu acho que é importante colocar para vocês, que não está na nossa folhinha, é a sistematização do conhecimento histórico feito pelos historiadores através dessa grande linha do tempo e que vai definir alguns períodos históricos que vão ser importantes para a gente se localizar no tempo, né? Eixos temporais, que são a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, né? E esses eixos temporais, eles são definidos a partir de certos marcos, né? Então, por exemplo, o que vai definir o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna é a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Mas é importante que a gente saiba que esses marcos e esses eixos cronológicos, eles são artificiais, porque as mudanças que acontecem nas sociedades, elas não se dão da noite para o dia. Então, embora tenha havido a tomada de Constantinopla, então tem a política vai modificar, né? Vai ter uma outra relação estabelecida, o poder vai se dar de maneira diferente, o poder oficial, sei lá. Mas você vai ter outras continuidades nessa sociedade. Lembra do tempo o tempo da longa duração que eu falei com vocês? Então as mentalidades vão permanecer semelhantes, né? Mesmo que a gente tenha essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né? Então a história ela se dá a partir de rupturas e de continuidades. Certo? Por exemplo, o que define o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea? A Revolução Francesa. Nós somos muito herdeiros da Revolução Francesa, né? Não à toa é escolhido esse fato histórico como grande marco de início da Idade Contemporânea, né? Então, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. A gente é herdeiro da Revolução Francesa, que foi dado para nós pela Revolução Francesa.
O iluminismo, por exemplo, nos deu a repartição dos poderes. Agora, isso é uma continuidade. Só que hoje, a noção de cidadania nossa é maior, é mais abrangente. Hoje as mulheres votam, né? Hoje os analfabetos votam. Então, vocês entendem? A história ela opera a partir de rupturas e continuidades, e os historiadores sistematizaram a história da humanidade nesses períodos históricos também para tornar a coisa mais didática, certo? A última pergunta do nosso material: por que estudar história? Na verdade, ela é a primeira pergunta do nosso material, mas eu que deixei por último. Então, gente, o que vocês acham? Sem colar na telinha, vai, pensem aí. Para que serve a história? Depois de tudo isso que a gente falou. Bom, gente, eu acho que muitos de nós têm essa resposta mais ou menos fechada na cabeça, né? Do tipo, a gente vai até o passado para a gente se orientar melhor no presente e poder agir nesse presente, né? Tem um aspecto que eu acho que é muito interessante, que é a gente se entende melhor quando a gente estuda história. Por quê? Porque a gente se entende, a gente cria a nossa identidade muito a partir do contato com outras pessoas, né? Então, vocês imaginam, quando a gente viaja por exemplo, quando eu viajava para a Bahia, a minha identidade de carioca nunca esteve tão forte como quando eu ia para a Bahia, né? Por quê? Porque é no contato com o diferente que a gente afirma a nossa identidade. Então, ir para o passado também permite que a gente se entenda no mundo, né? Por isso que é importante que não exista uma história única, como era uma história dos grandes acontecimentos e das figuras dos heróis nacionais. Por isso que é importante que haja uma história também que abarque vários sujeitos históricos, né? Porque a história tem essa particularidade. Ela pode silenciar pessoas, como ela pode dar voz a pessoas. E ao dar voz, ela permite que a gente crie identidade com essas narrativas, né? A gente se veja, a gente se sinta pertencente a essas narrativas, né? Então, outra coisa que eu queria falar para vocês é que, embora o passado e o presente a gente não tenha muito, já são coisas dadas, né? O futuro ainda está em aberto. O futuro está em aberto, então a gente deve se ver como atores sociais. Então, mesmo com todos os condicionantes e todas as dificuldades nossas que giram em torno da nossa vida, a gente tem também um impacto muito grande no futuro e na produção da história, né? Então, eu peguei três frases de historiadores, de pessoas importantes para a nossa área, que vão dar respostas diferentes sobre o porquê estudar história e por que a história é importante, né? Um deles é o Peter Burke, que ele vai falar que a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Então, quando a gente pensa em ditadura, por que criar centros de memória é importante? Né? É importante porque para que a gente saiba do que a humanidade é capaz, né? E que a gente atente para as condições que foram criadas naquele contexto para chegar a uma ditadura civil-militar, para que a gente atente no nosso presente para algo que possa parecer semelhante a isso. Como eu disse para vocês, os fatos históricos nunca vão ser iguais, né? Mas ela serve como uma ferramenta para a gente se localizar e a gente agir nesse presente, né? Do Walter Benjamin, o dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador, né? Então, a história nos dá esperança, porque eu acho que ela também nos mostra que nós somos agentes desse futuro, né? A gente tem impacto no futuro. E o do Mark Bloch, o passado é por definição um dado que coisa alguma pode modificar, mas o conhecimento do passado é coisa em progresso, que ininterruptamente se transforma e se aperfeiçoa. Então, isso tem a ver com aquela coisa que eu falei para vocês, de que o passado está dado, mas
os contextos históricos vão fazer com que esse passado seja revisto, seja modificado, o conhecimento do passado seja o tempo todo revisto. Tá, gente? É isso, meus queridos. Um beijo!